Olá, queridos, graças a Deus. A paz a todos, Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. E eu tenho aqui uma mensagem da parte de Deus ao seu coração, você que sempre nos acompanha, que o Espírito de Deus possa te visitá-lo e que da forma como ele te visitá-lo, ele possa te abraçá-lo, te abençoá-lo de maneira rica e poderosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém, queridos? Aliás, essa mensagem que eu tenho aqui da parte de Deus, eu quero começar ela deixando uma pergunta ao seu coração. Eu quero perguntar a você que vai ouvir essa mensagem, quanto vale para você uma amizade verdadeira? Ou até onde você iria ou se arriscaria por uma amizade verdadeira? O que você seria capaz de arriscar por ela? Olha o que diz aqui 1 Samuel capítulo 20, versículo de número 36. Então disse ao seu rapaz: corre a buscar as flechas que eu atirar. Este correu e ele atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. A Bíblia aqui ela está se referindo a Jonatas, o qual era filho de Saul. E esse Jonatas, filho de Saul, ele tinha uma amizade muito além com Davi. Era uma amizade pura, era uma amizade sincera, era uma amizade verdadeira, era uma amizade ao qual o Jonatas ele ficou contra o seu próprio pai Saul para ficar a favor de Davi. E ele não errou, mesmo Saul, sendo seu pai. Por quê? Porque ele percebeu que Saul, o seu pai, estava errado e a verdade estava com Davi. Então ele não inverteu as coisas, ele não trocou o certo pelo errado, mas ele deixou o errado por aquilo que estava certo. Você seria capaz de ficar contra alguém a favor de outro por aquele outro estar certo? E esse alguém sendo alguém muito próximo de você, como no caso aqui Saul era pai de Jonatas. Jonatas ficou contra o próprio pai, mas não aceitou o erro. Ele não deixou o certo pelo errado. E muitas pessoas estão agindo exatamente de maneira contrária, está trocando o certo pelo errado, deixando o certo pelo duvidoso. Entre o certo e o errado, Jonatas ficou contra Saul, que era seu próprio pai, e a favor de Davi. Porque, olha aqui no versículo 31, um pouco atrás: pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro teu reino. Pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Saul falando que Davi tinha que morrer, e quando Saul fala que Davi tem que morrer, olha o versículo 33. Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso entendeu Jonatas que de fato seu pai já determinara a matar Davi. Quando Jonatas toma as dores, ou quando Jonatas questiona seu pai Saul, perguntando por que Davi tem que morrer, qual é o pecado dele, qual é o erro, o que ele fez de errado, porque Jonatas percebeu de maneira muito clara que o erro não estava com Davi, mas o erro estava com Saul, seu pai. Quando ele questiona a seu pai o porquê que Davi tinha que morrer, Saul, pai de Jonatas, pega a lança e joga contra o próprio filho. Ou seja, se ele tentou matar o próprio filho, ele deixou muito claro e deu a entender de maneira muito objetiva que ele estava disposto a matar Davi a qualquer custo. Então Jonatas pega um dos seus homens e vai ao campo alertar Davi. Ele fica contra o próprio pai e vai lá no campo alertar Davi, como diz aqui no versículo 37. Chegando o rapaz ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, gritou Jonatas atrás dele e disse: não está a flecha mais para lá de ti? Jonatas o havia dito para Davi que tudo que o seu pai dissesse com respeito a Davi, ele as informaria ao mesmo Davi, para livrá-lo Davi das mãos de Saul, seu pai. Ou seja, Jonatas era anjo de Deus na vida de Davi. E por que Jonatas, filho de Saul, era anjo de Deus na vida de Davi? Porque Saul, pai de Jonatas, tinha inveja. Ele tinha inveja de Davi. E Deus usava Jonatas para livrá-lo, Davi, das mãos do próprio Saul. E agora Jonatas ele vai alertar a Davi a respeito de Saul. E ele leva um dos seus homens consigo, chega lá naquele campo exatamente onde Davi estava escondido. A Bíblia diz que ele lança uma flecha.
E essa flecha que ele lança, eu chamo de flecha da vitória, ou flecha do livramento, porque foi através dessa flecha que Deus usou o próprio Jonatas para livrá-lo a Davi das mãos de Saul. Eu vim dizer a você, Deus vai lançar uma flecha, não para te atingir, mas Ele vai lançar uma flecha para te livrar dos invejosos. Ele vai lançar uma flecha e vai te livrar daqueles que dizem ser teu amigo e não são. Ele vai lançar uma flecha e vai tirar do teu caminho todos aqueles que batem no teu ombro dizendo ser uma coisa que na verdade não é. Deus, ele vai lançar uma flecha, e essa uma flecha, ele vai tirar do teu caminho todos aqueles que fingem ser uma coisa que nunca foi e nem está sendo. Talvez nos próximos dias Deus vai tirar alguém do seu caminho e você vai se questionar e se perguntar por quê. Vai ser Deus tirando porque esta pessoa não tem boa intenção para com você. Como não tem boa intenção, Deus ele vai lançar uma flecha simplesmente para te livrar desse alguém. Foi assim que Deus fez aqui. Quando Jonatas lança a flecha, fala para aquele rapaz que estava com ele, vai buscar a flecha. Enquanto o rapaz vai buscar, Davi sai de onde está escondido. Jonatas transfere para Davi o recado, qual ele foi ali para entregá-lo da parte de Deus, dizendo assim, ó, meu pai Saul está no teu encalço, se esconde. Ele tentou me matar a mim que sou filho, quanto mais a você. Eu vim te avisar porque sou teu amigo. Veja, Jonatas está arriscando a própria vida. Ele está arriscando a sua própria cabeça, porque se Saul soubesse que ele estava indo avisar Davi, que o próprio Saul queria matar Davi, com certeza Saul mataria o próprio filho, como aqui atrás no versículo de número 31, ele jogou a lança contra o próprio filho, quando o filho defendeu a Davi. Então Jonatas, ele está se arriscando a sua vida, arriscando a cabeça, pela amizade que com Davi ele tinha. Ele está contra seu próprio pai, porque ele viu que seu pai estava errado. Jonatas notou que seu pai estava errado e ele não aceitou o erro. Pelo contrário, ele negou-se o erro, rejeitou o erro por aquilo que é certo. E ele estava coberto de razão, ele não errou. Por que ele não errou? Porque nós jamais devemos apoiar o erro e deixar o que é certo de lado. Ele deixou o erro para apoiar quem estava certo, e o erro estava com o pai dele. Mas a verdade estava com Davi. Então ele ficou contra seu pai a favor de Davi. Arriscando a sua vida, arriscando a sua cabeça, deixando seu pai de lado pela amizade que com Davi ele tinha. Até onde você é capaz de ir por uma amizade? Até onde você se arriscaria por uma amizade? Até onde você se colocaria em risco por uma amizade verdadeira, como o Jonatas aqui arriscando sua própria vida? Veja que ele arriscou sua própria vida pela amizade que com Davi ele tinha. Amizade verdadeira é assim. Quando alguém realmente tem uma amizade sadia, pura, honesta, verdadeira, embora são pouco, muito pouco, mas quando uma amizade é verdadeira, você deve arriscá-lo tudo por aquela amizade. Porque uma amizade verdadeira, quem encontra um amigo, encontra muito mais que um irmão, assim diz a palavra de Deus. E Jonatas era amigo de Davi, tanto que ele ficou contra seu pai e a favor de Davi. Ele percebeu que seu pai estava disposto a matá-lo, não só ele, como o próprio Davi. Então ele ficou contra o erro e a favor do que estava certo. Nunca fique contra quem está certo e a favor do erro. Nunca seja a favor do erro de ninguém. Pelo contrário. Seja sempre contra o erro e a favor daquilo que é certo. Como Jonatas. Ele ficou contra o erro e a favor do que era certo. Ele não confundiu as coisas. E muitas pessoas têm confundido. Está a favor do erro e contra o que é certo. Jonatas ficou contra o erro e a favor do que era certo. Faça exatamente como Jonatas fez e certamente você vai ser bem-aventurado na vida. Ele arriscou tudo pela amizade que com Davi ele tinha. Jonatas foi muito corajoso, porém ele de maneira alguma não apoiou quem estava errado. De forma alguma ele não aceitou o erro. E o tempo todo ele rejeitou-se quem estava errado, apoiando aquele que estava certo. É assim que eu e você devemos proceder também. Olha a seguir no versículo 38. Tornou Jonatas a gritar, apressa-te, não te demores. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam deste ajuste, ou seja, desse acordo. O rapaz não sabia de nada, não entendeu nada, porque Jonatas lançou a flecha, mandou ele buscá-la. Não sabia que Davi estava ali, mas era tudo estratégia para que Jonatas pudesse alertar Davi de que Saul, pai de Jonatas, estava procurando Davi para matá-lo. O rapaz não entendeu, até porque quando se trata de uma amizade verdadeira,
Você não tem que falar nada para os outros, entre você e aquele alguém, assim, intimidade com Deus. Você não tem que compartilhar a tua vida com Deus, o que há no teu coração com os outros. A não ser que seja uma amizade verdadeira, como era de Jonatas com Davi. Então não troque por nada uma amizade verdadeira. Arrisque o que for preciso, porque uma amizade verdadeira, ela vale ouro, quando é verdadeira. Tá bom, queridos? Que você possa usar as flechas a seu favor, como Jonatas usou a seu favor, e para livrá-lo aquele amigo chamado Davi. Foi para isso que ele usou a flecha. Diferente, né, do que Joás fez. Jeoás, quando Eliseu entregou as flechas, lá no livro de 2 Reis 13:16, Jeoás usou as flechas contra si próprio. Aqui Jonatas está usando a seu favor. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo de número 16, a Bíblia fala sobre isso. Jonatas usou as flechas a seu favor e para livrá-lo uma amizade verdadeira que ele tinha. Eu vou finalizar deixando essa pergunta no teu coração. Até onde você vai por uma amizade verdadeira? E para que você está usando as flechas as quais de Deus você tem recebido a teu favor ou contra você? Jonatas usou a seu favor. Jeoás usou contra si mesmo. Para que você está usando as flechas? A teu favor ou contra você mesmo? Tá bom, queridos? Boa reflexão. Forte abraço. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.